Neste exato momento, você não consegue sair desta ilha. Não é o clima, não é o dinheiro, não é burocracia. É que não existe aeroporto, não existe helicóptero, não existe balsa. A única forma de sair é um navio. E o próximo navio só chega daqui a meses. Você está a 2.400 quilômetros da Terra habitada mais próxima. A 2.800 quilômetros. E lá, no topo de um pico vulcânico escuro, que se ergue de mais de 11.000 metros de água aberta, 250 pessoas estão tomando café da manhã. 250 pessoas na ilha habitada mais isolada da face da Terra. De uma coisa. Em 1961, o vulcão em que eles viviam entrou em erupção. Toda a população, 264 pessoas, foi evacuada para a Inglaterra. 2 anos depois, o governo britânico, eles disseram não, voltaram, todos. Para entender Tristão da Cunha, primeiro você precisa entender onde ela não está. Ela não está perto de nada. A terra habitada mais próxima é Santa Helena, a ilha onde Napoleão Bonaparte foi exilado até morrer, em 1821 menos, e que já é considerada, sozinha, um dos lugares habitados mais remotos do mundo. Santa Helena fica a 2.400 quilômetros. A África, o continente mais próximo, está a 2.800 quilômetros a nordeste. A América do, em todas as direções, oceano aberto. Distâncias que um navio leva semanas para cruzar. Não existe linha aérea regular. Não existe balsa programada. Entre 6 e 8 navios de suprimento chegam por ano, vindos da cidade do Cabo. 7 dias de viagem, em cada sentido. Cada navio traz o que a ilha, moderna que um vulcão, no meio do Atlântico Sul, simplesmente não fabrica. E cada navio carrega os únicos passageiros que fazem essa travessia. O pesquisador ocasional, o observador de aves que planejou essa viagem por anos, o viajante que já esteve em todo lugar e agora quer ir aonde quase ninguém vai, e, às vezes, um tristanense voltando para casa. Porque Tristão da Cunha não é uma ilha vulcânica, ela é um vulcão. O pico, chamado Queen Mary's Peak, se ergue a 2.062 metros acima do nível do mar. Mas o nível do mar não é a base dessa montanha. A base está no fundo do Atlântico Sul, a mais de 11.000 metros de profundidade. A altura total, medida da fundação ao topo, mais de 13.000 metros, mais alta que o Everest, por uma margem de mais de 4.000 metros. O que você vê do navio é só o topo, os últimos 2.062 metros de uma montanha que, se estivesse inteira acima da superfície, faria qualquer coisa na Terra parecer pequena. A costa é quase inteiramente formada por falésias de basalto negro, verticais, contra as quais o Oceano Austral quebra com a força de milhares de quilômetros de mar aberto sem nada pela frente. Existe apenas um ponto na costa onde as falésias cedem. Uma pequena plataforma de lava menos, cerca de 1,5 km de largura, 4,5 de comprimento. É ali que fica Edinburgh Have de Seven Seas. Construíram ali não porque era conveniente. Construíram ali porque era o único pedaço de terra que dava para construir. E estão lá há mais de 200 anos. Por escolha, o primeiro grande problema que essa comunidade enfrentaria ainda estava por vir. A ilha foi avistada por um navegador português chamado Tristão da Cunha, em 1506. Ele não desembarcou. O mar estava violento demais. Ele passou ao largo, deu à ilha o próprio nome, e ela ficou desabitada por mais 304 anos. Em 1810, um americano chamado Jonathan Lambert chegou com 2 companheiros. Se declarou soberano e dono da ilha. Pretendia ficar para sempre. Desapareceu 2 anos depois, presumivelmente afogado. Em 1816, a Grã-Bretanha instalou uma guarnição militar ali com um único propósito:
impedir que a ilha fosse usada como base para resgatar Napoleão de Santa Helena. Quando a guarnição foi retirada, em 1817, um soldado escolheu ficar, chamava-se William Glass, cabo escocês. Nas décadas seguintes, um pequeno número de pessoas foi chegando, marinheiros que decidiram não partir, mulheres vindas de Santa Helena. E, em 1892, dois náufragos italianos chamados Lavarello e Repetto, que chegaram à praia depois de um naufrágio e nunca mais foram embora. Pense nisso. Eles sobreviveram a um naufrágio, foram resgatados e escolheram ficar exatamente no lugar de onde tinham acabado de escapar. No fim do século XIX, a população já estava reduzida a 7 sobrenomes, os mesmos que ainda definem a ilha hoje: Glass, Green, Hagan, Lavarello, Repetto, Rogers, Swain, 7 sobrenomes para uma ilha de 250 pessoas, o que significa que praticamente todo mundo ali é parente de todo mundo, primos próximos. Uma coesão genética tão fechada que Tristão da Cunha se tornou uma das populações isoladas mais estudadas do mundo. Foi essa mesma comunidade fechada, construída sobre 7 famílias e 200 anos de isolamento, que em outubro de 1961 teve que decidir, em questão de horas, se largava tudo ou não. No dia 10 de outubro de 1961, o vulcão sob o qual viviam 264 pessoas começou a entrar em erupção. Primeiro veio o vapor, depois a fumaça, depois a lava. Toda a população foi embarcada às pressas em um navio pesqueiro holandês. A maioria nunca tinha saído de Tristão da Cunha. Alguns dos moradores mais velhos jamais tinham visto um carro, um semáforo ou entrado numa fila de supermercado. Foram levados para a Inglaterra, menos um país de 50 milhões de pessoas, onde ninguém sabia o nome deles e ninguém precisava saber. Acharam a Inglaterra fria, impessoal. Em 1963, o governo britânico fez uma proposta a ficar na Inglaterra em definitivo: cidadania plena, empregos, educação, toda a rede de um país rico. Os tristaunenses se reuniram, discutiram menos e disseram não. Queriam voltar para casa. 198 deles retornaram a Tristão da Cunha. Voltaram porque a Inglaterra não era lar. A Inglaterra era só mais um lugar qualquer. Tristão da Cunha era o único ponto na terra que sabia o nome deles. E ao voltar, encontraram uma ilha que ainda precisava aprender a viver do que tinha menos e de mais nada. Existe apenas um grande empregador em Tristão da Cunha, a Edinburgh Seafoods. A empresa processa e exporta a lagosta espinhosa, que vive nas águas frias, claras e sem poluição ao redor da ilha. A lagosta de Tristão é considerada uma das mais valorizadas do mundo, justamente porque essas águas estão entre as menos poluídas de toda a superfície do planeta. O resultado é um produto que restaurantes de alto padrão em Nova York e Tóquio pagam caro para servir. Só que não existe porto. A costa não permite um cais convencional. Então os tristanenses usam longboats, embarcações de fundo chato, feitas especificamente para lançar através da arrebentação. E lançar essas embarcações exige a comunidade inteira. O barco é carregado até a beira d'água. Os pescadores entram. Homens e mulheres na praia empurram. Os remadores puxam. E o barco atravessa a onda quebrando, por tempo certo, por força certa e pelo conhecimento específico de como aquela praia se comporta. 250 pessoas administrando sozinhas uma das pescarias mais saudáveis do planeta. E depois existe a vida selvagem. Os animais ali não têm medo de você. Não existem predadores terrestres em Tristão da Cunha, menos nenhuma raposa, nenhum rato, nenhum gato. Quando os pinguins do Penato Amarelo do Norte evoluíram ali ao longo de milhares de anos, nunca tiveram motivo para temer nada em terra firme. Hoje,
A ilha abriga aproximadamente 80% de toda a população mundial dessa espécie de pinguim. 80% de uma espécie inteira concentrada num único arquipélago. E tem o albatros errante, a maior ave voadora do planeta, menos que faz seu ninho ali. Ele consegue voar anos sem pousar, acumulando mais de 8 milhões de quilômetros de voo ao longo da vida. Isso é mais distância do que 10 viagens de ida e volta à Lua. E, mesmo assim, ele sempre volta para nidificar neste mesmo arquipélago. Guarde essa imagem. Vamos voltar a ela porque enquanto os pinguins e os albatrozes tinham o oceano inteiro à disposição e ainda assim escolhiam voltar, os humanos daquela ilha estavam prestes a enfrentar sua própria pergunta sobre até onde deixar o mundo de fora entrar. Em setembro de 2024, um navio chegou a Tristão da Cunha carregando um terminal Starlink. E pela primeira vez em toda a sua história, a ilha habitada mais isolada da Terra passou a ter internet de banda larga confiável. Antes disso, uma conexão via satélite dividida entre 250 pessoas ficava limitada a apenas 4 megabits por segundo. Chamada de vídeo e streaming eram na prática impossíveis. O Starlink mudou isso da noite para o dia. De repente, as crianças de Tristão passaram a ter acesso aos mesmos recursos educacionais de uma criança em Londres ou Nova York. Mas a ilha segue cautelosa. Toda a comunidade que construiu sua identidade em cima da própria distância do mundo enfrenta a mesma pergunta: quanto do lado de fora nós realmente queremos deixar entrar? A questão nunca foi ter ou não ter acesso. É como usar esse acesso sem virar exatamente aquilo que essa ilha nunca foi comum. Quando os tristanenses estavam na Inglaterra, em 1961, perguntaram o que eles mais sentiam falta. As respostas eram sempre as mesmas. Sentiam falta do silêncio. Não a ausência de som, mas o silêncio de um mundo em que o único ruído que existia era o ruído da natureza. Sentiam falta da escala, o oceano em todas as direções, a montanha acima e um céu estrelado mais denso do que qualquer céu inglês. Lembra do albatroz? Da ave que voa a 8 milhões de quilômetros e ainda assim volta para essa mesma ilha? Não porque precisa. Porque é ali que ela se reconhece. Os tristaunenses são exatamente iguais. Eles já viram o resto do mundo e fizeram a mesma conta. É aqui que eu sou conhecido. É aqui que é lar. Existe uma expressão no dialeto tristanense para a sensação de voltar para a ilha depois de um tempo fora. Eles chamam de voltar para si mesmo. O entendimento de que a ilha não é só onde eles moram, é parte de quem eles são. Lar não é o lugar que oferece mais. Lar é o lugar que te faz mais você mesmo. 250 pessoas, 7 sobrenomes, 200 anos da mesma escolha, repetida todos os dias. Então, se um navio partisse amanhã, 7 dias de mar aberto, 5.000 quilômetros de oceano vazio, rumo à ilha mais isolada do planeta, você embarcaria? Conta pra gente nos comentários. A gente lê todos. E se essa história mudou o jeito como você pensa sobre o que é lar, sobre o que as pessoas atravessam um oceano para conquistar e o que elas se recusam a abandonar. Manda esse vídeo para alguém que nunca ouviu falar de Tristão da Cunha na próxima semana. Vamos até outro lugar, praticamente inalcançável menos, mas por um motivo completamente diferente. Não é oceano, é gelo. A vila mais isolada e mais fria do hemisfério norte, onde a temperatura já chegou a menos 67 graus Celsius e onde 500 pessoas vivem a vida inteira dentro desse número. Se inscreve para não perder. Até lá, lembra disso. As comunidades mais extraordinárias da Terra não são as que têm
tudo, são as que sabem exatamente do que precisam.